Fala galerinha, tudo bem? Pessoalzinho, vamos para mais uma aulinha de Química E, aula 14, agora vamos falar um pouquinho sobre base, importante, hein? Já falamos dos ácidos, tanto a classificação de ácido, monoácido, essa coisa toda. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar das bases, né? Nomenclatura dos ácidos é fundamental, nós vamos usar daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho da base primeiro. Pessoal, bases ou hidróxidos, né? Tanto faz, você pode chamar elas de bases ou hidróxidos, é a mesma ideia. Agora, se você fosse olhar algumas propriedades macroscópicas da base, eu fiz aqui, eu já deixei prontinho para vocês, que são propriedades visíveis a olho nu. Por exemplo, as bases que são solúveis, nós vamos falar daqui a pouco solubilidade, fique tranquilo, elas conduzem corrente elétrica quando em solução. Tudo bem? Então, tem a presença de íons, essa é uma característica das bases. Presença da fenolftalina, elas ficam rósea ou vermelha, alguns autores dizem vermelha. Eu digo rosa porque é rosa mesmo. E elas são adstringentes, né? As bases, elas têm gosto amarga na boca, por exemplo, peguei uma banana verde e vou provar, ela vai ter um gosto adstringente, um gosto que amarra a boca, que aqui amarra, isso é uma base, né? Esta é a ideia da função das bases, essas são propriedades macroscópicas da base. É assim que nós observamos que o comportamento básico aparece. Só que isso é uma visão macroscópica, é visível, né? A gente percebe isso, é o olho nu. Agora, se você for olhar uma propriedade microscópica, o que é uma base? Qual que é a propriedade microscópica das bases? Gente, base, microscopicamente falando, libera OH-. É isso que nós vamos olhar. Os ácidos, microscopicamente falando, liberam H+, que é aquela ideia são azedos, eles produzem a ideia de corrente elétrica, fenolftalinas ficam incolores, por quê? Do H+, aqui é do OH-. É isso que nós temos como base. Então as bases liberam OH-. Qual que é a definição de Arrhenius de uma base? Uma base é uma substância que, independentemente do cátion, ela libera como único ânion o íon OH-. É isso que Arrhenius disse a respeito das nossas bases, né? Essa é a base de Arrhenius. Outro detalhe importante que nós temos das bases, né? Gente, quando eu tenho um cátion qualquer e um OH-, que é uma base de um cátion qualquer, sempre o número de cargas positivas do cátion com o número de cargas negativos do OH-, tudo bem? Sempre isso tem que dar zero. Por que eu tenho que falar isso? Por causa daqui, ó, nomenclatura e formulação dessas bases, né? Por exemplo, vamos pegar os cátions de carga fixa. Primeiro, os caras de carga fixa, grupo 1 da tabela periódica, ou que você chamava antigamente de família 1A. Eles têm carga o quê? 1+, tá? O que significa isso? Todos os caras, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, esses caras têm carga +1. Carga fixa, não muda, é sempre a mesma carga, ou o mesmo NOx, como queiram. O grupo 2, que você chamava de antigamente de família 2A, berílio. Ali, na verdade, o berílio é um comportamento à parte, a partir de magnésio, cálcio, estrôncio, bário. Esses caras, eles têm carga quem? 2+. Aí nós temos alguns que têm carga fixa. Por exemplo, nós temos a prata, o zinco e o alumínio. Esses caras têm carga fixa. Qual que é a carga da prata? Ela é 1+, do zinco 2+, e do alumínio 3+. Tudo bem? Vamos ver a nomenclatura e formulação de uma base. Primeiro, o potássio. Potássio é do grupo 1. Logo, ele tem carga 1+. O magnésio é do grupo 2. Logo, ele tem carga 2+. Sempre carga 2+? Sempre. Alumínio, acabamos de ver, carga 3+. Vamos montar a base. Bom, uma base, você tem que saber o seguinte. Para montar uma base, você vai ter que saber que primeiro eu escrevo o cátion, depois o ânion. E aí, lembrando que sempre a base tem carga -1. Por quê? A base vai ter o meu OH- sempre com carga -1. Vamos ver o primeiro aqui, ó. K mais OH-. Logo, +1 menos 1 dá 0. Então, a base seria KOH. Como que eu dou nome para essa base? Simplesmente você vai colocar a palavra hidróxido. Tudo bem? Bases ou hidróxidos. Então, hidróxido, aí você usa D e coloca o nome do metal.
Como que é o nome desse metal? Esse metal é potássio, então esse é o hidróxido de potássio. Ou potassa, tudo bem? É um nome que é um nome comercial, potassa, tudo bem? Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui já não dá zero, gente, ó. Mais 2 com menos 1 não dá zero. O que você faz? Você joga o 2 aqui para baixo, tudo bem? Como que ficaria a formulação? Mg, entre parênteses, OH2. Por que tem que ser entre parênteses? Porque são duas OHs. Se você não colocar o parênteses, parece que é apenas OH2. Ou seja, só faz menção apenas aos hidrogênios, por isso que tem que ter o parênteses. Como que é o nome dela? Vamos facilitar. Hidróxido de magnésio. Gente, para dar nome de base com carga fixa, com o cátion de carga fixa, é fácil. É só dar hidróxido, dei o nome do cátion. Acabou. Por exemplo, esse aqui, ó. Joga o 3 para baixo. Significa que nós vamos ter Al, entre parênteses, OH3. Tudo bem? Como que é o nome? Hidróxido de alumínio. Pessoal, não tem erro. Não tem erro. É fácil. Tudo bem? Lembrando, né? Essa aqui é uma monobase, essa aqui é uma dibase, essa aqui é uma tribase, enfim. Quanto mais, o número de OHs me disse, ela é mono, bi, tri, ou seja, isso é bem simples, nada demais. Só que tem um problema, nós temos os cátions de carga variável. Aqui nós vamos ter que prestar atenção, cola o olho nisso aqui. Cátion de carga variável. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, Fe2+, ou seja, esse é o ferro 2 com o meu OH-. E nós vamos ter aqui o meu ferro 3. Por que eu estou usando 2 exemplos? Senhor, mas isso aí está na apostila. Não só está na apostila, como tem que chamar atenção, sabe por quê? Porque automaticamente esses 2 exemplos têm aparecido muito. Os exemplos do ferro são os que mais aparecem. Vamos fazer o seguinte? Joga o 2 para baixo. Como que ficaria aqui? Ficaria Fe, entre parênteses, OH2. Joga esse 3 para baixo. Vai dar o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. FeOH3. Pronto, é isso que nós temos. Ah, é fácil, professor. Essa aqui é hidróxido de ferro e essa é hidróxido de ferro. Tá vendo? Já houve um problema, são diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a palavra hidróxido de ferro e eu vou dizer em algarismo romano qual é a carga do ferro. Esse aqui é ferro 2, então esse é hidróxido de ferro 2. Ah, professor, esse é fácil então. Esse aqui é hidróxido e aí você usa de ferro e coloca o 3. Bem simples, não? Tá vendo, gente? É simples. Só que tem um problema. Eu posso escrever isso de uma outra forma. Esta outra forma aparece sim, tá? Por exemplo, esta base pode ser chamada de hidróxido. E aí, como este ferro tem carga menor do que este ferro, ou seja, a carga 2 é menor do que carga 3, toda vez que eu tenho a carga menor, eu posso usar o sufixo oso. Então seria assim, ó, hidróxido ferroso. Este aqui, ó, hidróxido, lembre-se, esse tem carga maior. O 3 é maior do que o 2, então não é sufixo oso, é sufixo ico. Então esse aqui é férrico. Tudo bem? Senhor, não era mais fácil deixar a primeira? Sim. Mas infelizmente aparece isso aqui. Essa é uma nomenclatura, essa é outra. Por exemplo, para o cobre, existe cobre 1 e cobre 2. Cobre 1 seria hidróxido de cobre 1. Cobre 2, hidróxido de cobre 2. E qual que seria o nome do hidróxido de cobre 1 usando oso e ico? Seria hidróxido cuproso. Para cobre 2, que é NOx maior, seria hidróxido cúprico. Tudo bem? Professor, entre o chumbo, tem chumbo 2 e chumbo 4. A mesma coisa. Hidróxido chumbo 2. Então esse é o hidróxido plumboso. Ah, hidróxido de chumbo 4. Esse é o hidróxido plúmbico. E assim por diante, gente, tá ok? Essas são nomenclaturas um pouco diferentes, é porque a carga varia. Se varia a carga, é um pouquinho mais complexo. Embora, com carga fixa, por exemplo, as bases do grupo 1 e do grupo 2, elas aparecem bastante. Então, se você souber mais ou menos como é que dá nome, você não vai ter problema.
Vamos falar um pouquinho agora de dissociação iônica dessas bases. Pessoal, as bases, elas sofrem dissociação iônica. Vamos pegar uma base bem famosa, que é o meu NaOH, tá? Este é conhecido como hidróxido de sódio ou ainda como soda cáustica, é um nome particular. Na presença de água, o que a base é? Esta base é uma base iônica, então ela dissolve e dissocia. Ela produz quem? O meu Na+, em solução aquosa, tudo bem? Tá? Só dizer o seguinte, essa aqui ela é sólida a temperatura ambiente, tá? Ela é um sólido esbranquiçado. E aí produz ainda mais o meu OH- em solução aquosa. O que eu quero chamar a atenção? Essa é fácil, todo mundo faz. Vamos pegar uma outra base então. Vamos pegar uma base de cálcio, por exemplo, hidróxido de cálcio, tá? Que esta é a cal apagada, tudo bem? Esta cal apagada ou cal hidratada, ela é também um nome particular do hidróxido de cálcio. Se você observar, ela é um sólido também. Na presença de água, gente, o que acontece? Ela vai sofrer dissociação. Ela dissolve e dissocia, né? Aí nós vamos produzir quem? Nós vamos produzir cálcio, deixa eu só escrever de novo aqui, cálcio 2+, em solução aquosa. Toda atenção agora, pessoal, eu tenho duas hidroxilas, então eu tenho que escrever assim, ó, mais 2 OHs menos. Tudo bem? Esta é a ideia de uma dissociação. Professor, se eu tiver 3 OHs, é fácil, 3 OH menos. Então, o número de hidroxilas aqui é o número de OH menos lá. Dissociação é tranquilo. Todas as bases dissociam? Não. Agora você vai marcar um asterisco na sua apostila. Hidróxido de amônio. Isso aqui é conhecido como amoníaco. Amoníaco. Tá? O que é amoníaco? Gente, amoníaco é uma substância que é utilizada, por exemplo, na indústria, é vendido em potinhos, que é limpa-forno. Lá diz lá, contém amoníaco, está escrito no rótulo. O que é o hidróxido de amônio ou amoníaco? Pessoal, o hidróxido de amônio é o seguinte, ó. Eu tenho uma base, que é o meu NH3, amônia. Ela é gasosa, a amônia é gasosa, tá? Amônia reage com água. Lembram da ideia? O que reage com o quê? Pessoal, se vocês levarem ao pé da letra, quando a substância reage com água, não é mais dissociação, é ionização. Então a amônia vai reagir com água e produzir quem? O meu NH4+, em solução aquosa, mais o meu OH- em solução aquosa. E esta reação é uma reação que nós conhecemos como ionização. O que é uma ionização? Ionização é nada mais, nada menos do que uma reação química onde a amônia reage com água. Ela dissolve e reage com água. Aqui ela dissolve e dissocia, são coisas diferentes. Dissociação é uma coisa, ionização é outra. Então, a NH3, que é a amônia, ela é uma base, porque ela produz um íon OH-. Tudo bem? Então, esta hidróxido de amônio ou amoníaco é uma base que só existe se for em solução aquosa. Só existe amoníaco, só existe hidróxido de amônio se estiver água. Se não tiver água, não tem hidróxido de amônio. Só existe em solução aquosa. Por que eu falo do amoníaco? 2 motivos. Ela é uma base considerada muito útil. Por exemplo, em alguns produtos de limpeza desengordurantes, essa base está presente. Tudo bem? Tem alguns produtos de limpeza, principalmente aqueles em spray ou às vezes em pasta, existem várias modalidades. A base deles é hidróxido de amônio para desengordurar, para limpar gordura. Tá? Por que eu chamo a atenção no hidróxido de amônio? Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos falar algumas características das bases. Primeiro, solubilidade, depois força. Pessoal, eu coloquei aqui já montado o grupo 1. Quem é o grupo 1? Grupo 1 é lítio, sódio, potássio, rubídio. Esse grupo 1 e NH4OH, que é o meu hidróxido de amônio, ou amoníaco, que é utilizado lá, só existe em solução aquosa, que é utilizado na maioria dos produtos de limpeza. A solubilidade desses caras aqui, ela é solúvel, ou seja,
é uma base solúvel. Por que em produto de limpeza tem amoníaco? Porque é uma base solúvel. Existem produtos de limpeza que têm bases, por exemplo, como hidróxido de sódio, por exemplo. Tá? Alguns produtos de limpeza, aquele sabão para lavar louça, naquelas lavadoras de louça automáticas, automaticamente tem algumas bases lá para tirar a gordura dos talheres, pratos e afins. Tá? Então elas são solúveis. Bases do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e NH4OH, são solúveis. Cálcio, estrôncio e bário são bases do grupo 2. Eu estou dizendo essas três. O magnésio não entra nesse caso. Eu estou falando de cálcio, estrôncio e bário. Elas são parcialmente solúveis. Eu vou colocar aqui, ó. Parcialmente. Eu disse parcialmente, eu não disse totalmente. Solúveis. Tá? Solúveis. Ou seja, eu posso utilizar o termo pouco solúvel, parcialmente solúvel. E as demais, professor? Todas as demais bases são insolúveis. Pouco solúveis. Tá? Alguns autores dizem que elas são praticamente insolúveis, tudo bem? A solubilidade é muito baixa, então não é que ela é insolúvel, ela é praticamente insolúvel. Eu uso a mesma ideia. As demais são praticamente insolúveis, tudo bem? O que isso remete na força? Na força existem bases fracas e bases fortes, tudo bem? Quem são as bases que nós chamamos de bases fortes? Pessoal, as bases fortes são com certeza, com toda certeza, as bases do grupo 1. Tá? Essas são as mais fortes. As bases do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, essas bases são muito fortes. Outras bases fortes é a base de cálcio, de estrôncio e de bário. Tá? Alguns alunos pensam assim, professor, as bases solúveis e as parcialmente solúveis são fortes. Falso. Existe o hidróxido de amônio, que é solúvel, e ele não é forte, tá? Ele está entre as bases fracas. Quem são as bases fracas, meus caros? Todas as demais bases. As demais bases, elas são quem? Bases fracas. Tudo bem? Então, força, bases fortes. As bases do grupo 1 e essas bases aqui, ó. Cálcio, estrôncio e bário, né? Hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio e hidróxido de cálcio. São bases fortes. As demais são fracas. Então, não digas que as solúveis e parcialmente solúveis são fortes. Tudo bem? Porque existe o meu NH4OH, que é uma base solúvel e fraca. Pessoal, isso aqui os caras gostam. Tudo bem? O pessoal gosta muito desse tipo vamos chamar assim, desse tipo de pegadinha. Eles sempre falam, as bases fortes, elas são praticamente solúveis. Está errado, porque é uma base solúvel, que é o NH4OH, ela é fraca. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Alguns detalhezinhos importantes. Tem alguns nomes particulares das bases. Eu fui falando, né? Por exemplo, hidróxido de amônio, amoníaco. Hidróxido de sódio, que é uma base forte, ela pode ser chamada de soda. O hidróxido de potássio pode ser chamado de potassa. O hidróxido de magnésio pode ser chamado de leite de magnésia. Tudo bem? São alguns nomes particulares aí que nós temos das bases. Tudo bem? Outro detalhezinho importante. Fenolftalina. As bases ficam rósea em fenolftalina. Os ácidos incolores. Tudo bem? Agora, se você fosse levar o pé da letra, no papel de tornassol, as bases ficam azuis. Tudo bem? Então, cuidado. Eles ficam vermelho em meio ácido e azul em meio básico, né? Esses dois indicadores são os indicadores mais cobrados aí. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer um testezinho. Deixa eu pegar a minha apostila aqui, ó. Eu quero que vocês observem um teste, que é um testezinho bem simplesinho, tá? Deixa eu só apagar um pedacinho do quadro para montar aqui a nossa resolução. Ele é um teste fácil, porém ele é complicado. Eu quero que vocês peguem, por gentileza, o teste de número 14.18. Tá? A resolução dele é bem simples, só que ele é um teste que gera problemas. Tá? Ele diz assim, ó, considera a reação abaixo, feita na temperatura ambiente. Ele coloca hidróxido de cálcio mais sulfato de amônio, produz sulfato de cálcio mais 2 DNH3 mais 2 águas.
Assinalando a propriedade das substâncias, ou melhor, analisando a propriedade das substâncias participantes dessa reação, verificou-se que uma delas apresenta o seguinte diagrama, quando submetido aos processos de mudança de estado. Gente, ele fez um diagrama assim, tá? É um diagrama bem simples de interpretar. Esse é um diagrama de uma substância pura, lembra que eu falei para vocês? Tá? Aí aqui nós vamos ter o seguinte, aqui é sólido, líquido e gasoso. Tá? Eu vou chamar a atenção em duas temperaturas aqui, tá? O gráfico te forneceu que aqui, ó, ele deixou bem claro que é menos 78 graus Celsius e aqui é menos 33. Tudo bem? E detalhe, aqui ele colocou o tempo e aqui a minha temperatura. Tudo certo? Aí ele pergunta, a substância participante dessa reação que corresponde ao diagrama é? Aí letra A, será que é o hidróxido de cálcio? Essa é a minha letra A. Professor, é uma aula de base, né? Deve ser. Pessoal, vamos lá. Hidróxido de cálcio é uma substância iônica. Uma substância iônica, uma pergunta, ela tem ponto de fusão de menos 78 graus e ponto de ebulição de menos 33? Claro que não. O ponto de fusão e de ebulição do hidróxido de cálcio é bem alto, então não pode ser a letra A. Falso. Letra B, ele disse que é o NH4,2SO4. Gente, esse cara é um sal. Nós vamos falar na aula 15 de sais, fique tranquilo. Tá? Esse é um sal. Os sais, eles têm altos pontos de fusão e de ebulição. Não pode ser. Tudo bem? Letra C, ele disse que é o sulfato de cálcio. Gente, o sulfato de cálcio é outra substância iônica. Então, se é uma substância iônica, altos pontos de fusão e de ebulição. Não tem esses pontos de fusão e de ebulição pequenos aqui. Aí nós vamos ter quem? O NH3 e a água, meus caros. Presta bem atenção. A água e o NH3 não são iônicos, são duas substâncias moleculares. Agora vamos lá. Gente, o ponto de fusão da água é 0 e não menos 78. O ponto de ebulição da água, que é aqui passagem do líquido para o gás, é 100, não menos 33. Por quê? Por causa das forças intermoleculares. Então, qual é a única substância possível? Com certeza a minha NH3 letra D. Então, este gráfico é o gráfico de aquecimento da amônia e não da água, porque não condiz com os pontos de fusão e de ebulição. Então, esse é um exercício que você sai por eliminação e tem que saber o ponto de fusão e de ebulição da água. Por isso que ele é um teste considerado de aprofundamento, que eu tenho que saber esse detalhe e lembrar das substâncias iônicas altos pontos de fusão e de ebulição. Pessoal, espero ter ajudado vocês com base. Esse assunto é importante e daqui a pouquinho nós vamos utilizar ele de novo em sais. Por quê? Nós vamos falar dos cátions de carga variável, dos cátions de carga fixa. Já já nós vamos rever esses conceitos, porque sais é um conteúdo que aparece em todas as provas. Um big abraço e até a próxima.